Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de neolinguagem, e nessa aula a gente vai ver sobre sintaxe neutra. E o que é a sintaxe neutra? Então vamos defini-la. Então vamos colocar aqui a definição certinha do que é sintaxe neutra. Linguagem sem marcação. Não, desculpa. Antes de sem marcação tinha outra palavra aqui. Linguagem normativa. Agora sim, normativa. Sem marcação. Eu tô me coçando aqui, com licença. Marcação de gênero a indivíduos específicos. Tá, mas o que bastante abstrata nisso aí, né, ali é o que é, na prática, o que significa. Primeiro, vamos analisar isso aqui. Normativa. Normativa em que sentido? De estar dentro das normas padrões da língua portuguesa. Ou seja, flexões de gênero, neoflexões de gênero não vão estar englobadas nessa sintaxe neutra. Por mais que seja um curso de neolinguagem, tecnicamente isso não é uma aula de neolinguagem. Mas eu incluo no curso de neolinguagem justamente porque está bastante associada. Se é algo bastante presente quando se conversa de neolinguagem, se conversa de sintaxe neutra. Não é à toa que é conhecido também como linguagem neutra. Mas normativa no sentido de, por exemplo, você falar palavras como estudantes. É uma palavra que está dentro da língua portuguesa, normativa. Né? Só que não refere-se a gênero. Não refere-se a gênero de ninguém. Tipo, a palavra estudante por si só não está apontando gênero de pessoas específicas. Estudantes vale para qualquer conjunto de estudantes. Mas se você falasse alunos, você também não está se referindo a gênero de ninguém específico? Mentira, você tá sim. Por quê? Porque pode flexionar, né? Alunos pode ser, na verdade, alunas. Por que você não falou alunas? Tá dentro da língua também. Então, são as palavras que não flexionam de acordo com um gênero específico de indivíduos específicos. Né? Alunoa, né? Alunas. Você tem que incluir, né? Isso aqui, então, vamos colocar aqui. Isso aqui é sintaxe neutra. Eu vou abreviar como SN. E isso aqui não é sintaxe neutra. Eu vou abreviar sintaxe neutra como SN. Não é sintaxe neutra. Basicamente. Né? E daí a marcação de gênero em indivíduos específicos vai ser indivíduos específicos. Porque você está se referindo a pessoas que têm uma linguagem específica que elas têm, né? Uma linguagem que a gente já falou de identidade linguística em algumas aulas, que elas têm uma identidade linguística que não necessariamente vai ser a mesma, né? Então você vai daí sempre usar o ele, o. Você vai sempre usar a flexão o agora, porque é o que está dentro da língua, é o que a língua manda, entre aspas, né? Então o uso de o ele, o como genérico, entre aspas, o ele, o. Vamos deixar bem claro, não. O ele, o. Não é sintaxe neutra. Não é sintaxe neutra porque, assim, tecnicamente, na língua normativa é. Porque não é à toa que o gênero de OLU é conhecido como inespecífico. Mas é por causa mas o motivo por que isso existe não é apenas porque é a língua. Tipo, não, a língua é assim, é arbitrário. Não é bem assim. Por quê? Porque se não fosse arbitrário, por que então que... Tá, em português é o LO, tá bom. É a sintaxe neutra, ok. Mas se de fato ser arbitrário, por que em espanhol é ED? Perdão, é
Eu, o, assim, é o gênero específico. Que é o gênero... com licença, desculpa, eu vou tirar essa notificação aqui. Opa, não, eu não queria ter feito isso. Não, para de falar. Para, por favor. Para. Ai, valeu. O Elio. Por que foi o que também é um gênero associado, tipo, tipicamente, né, culturalmente associado à masculinidade, a homens, culturalmente, né? Por que então em italiano também? Italiano também. que eu tô escrevendo? Italiano. Por que em italiano também? Daí eu não vou escrever porque eu não vou lembrar de todos exatamente. Por que em francês também? Por que em alemão também? Por que em muitas outras línguas também? É sempre o gênero associado a homens, culturalmente. É porque isso tem um nome, isso se chama masculinormatividade. A gente vive numa sociedade masculinormativa. Isso é inegável. Isso é inegável. Então, assim, você simplesmente fazer vista grossa pra isso parece meio ignorante do fato de que realmente tem algo por trás disso, e esse algo exatamente é masculinormatividade. Então, para você ter uma comunicação mesmo masculinormativa, não é recomendado você utilizar o ele, né? Ou seja, falar, tipo, por exemplo, falar eles quando você tem um grupo de pessoas quaisquer, entre outras coisas, tipo, eles, bonitos. Não é recomendado se você realmente quer ter uma comunicação não masculinormativa, né? Não masculinormativa, né? Daí pra isso que tem a sintaxe neutra. Então isso aqui não é sintaxe neutra. Por quê? Porque concorda com o gênero, porque as palavras flexionam o gênero. Eles, bonitos, flexionam o gênero de acordo com os indivíduos específicos que você está falando. Não estão concordando com o adjetivo tal como veremos daqui a pouco. Peraí. Eu tô me apressando demais. Vamos falar assim, por exemplo, se começasse o e-mail. Tem aquele e-mail clássico, né, que começa assim, prezar... Adivinha como é que vai continuar aqui? Prezado. Prezados. Você fala assim, prezados. Tá, mas e as pessoas que usam flexão A? Então, se tem pessoas que usam flexão A, então você fala prezado A. Prezado A. Pronto, acabou. Acabou o problema. Não, né, gente? Isso aqui não é sintaxe neutra ainda. Não é sintaxe neutra. Por que não é sintaxe neutra? Porque você está concordando com gêneros de indivíduos específicos. Por mais que você fale, não, esses são todos os gêneros que existem na língua normativa, então tá. Não é neutro porque você está colocando literalmente, tipo, falando, não, os indivíduos que eu estou falando aqui vão concordar com o ou com a. Você está fazendo uma. Você está utilizando um julgamento específico, né? Um julgamento de gênero específico. Então tá, tem pessoas que usam flexão E, ok, que podem se sentir mal denominadas. Então tá, vamos consertar isso, vamos colocar aqui mais um. Prezado a esse. Pronto, acabou o problema, né? Não acabou o problema. Isso ainda também não é sintaxe neutra, gente. Porque você só altera dois gêneros específicos para 3 gêneros específicos, né? Por quê? Porque a gente tem outros também. A gente tem flexão Y, a gente tem flexão X, a gente tem flexão Y, a gente tem flexão E, a gente tem muitas outras. Então você está basicamente dizendo não a essas outras flexões. Basicamente essa é a mensagem que pode ser passada com isso, né? Então como consertar isso? Como que tu quer consertar isso? Por que você está sendo tão exigente, Eliel? Como é que conserta isso então? Como é que começa o e-mail? Você pode simplesmente falar algo como prezada comunidade. Você está se referindo à comunidade. Eu vejo isso sendo utilizado. Tem um amigo meu que começou a usar. Um amigo meu do meu trabalho. Meu trabalho não, da minha universidade que eu estudo. Eu estudo na minha universidade. Que usa e-mails assim. Prezada comunidade. E eu acho isso legal, assim, interessante. Daí note que, não, mas Ariel, tem essa palavra aqui, prezada. Essa palavra, ela flexiona.
É prezado, pode ser prezado também, porque prezado não é sintaxe neutra, né? É sim sintaxe neutra. Por quê? Porque prezado está concordando com o substantivo comunidade. O substantivo comunidade é sempre é sempre concorda com a flexão A. Sempre, você vai sempre falar a comunidade. Você nunca vai falar o comunidade, porque a comunidade agora tem pessoas que usam flexão ou, então você vai falar o comunidade. Não. Você sempre fala comunidade com a flexão A. Comunidade linda, comunidade cheia e tudo mais. Então, não é sintaxe neutra porque você não está falando de nenhum indivíduo específico. Então, isso aqui é sintaxe neutra. É sintaxe neutra, porque você não está atribuindo gênero a indivíduos específicos. Lembre, na definição, tem indivíduos específicos. Né? A flexão de gênero aqui não está acontecendo com indivíduos específicos, está acontecendo com substantivo comum, comunidade. Engraçado, substantivo comum, comunidade. Tá, e tem outras alternativas, porque parece meio estranho prezado comunidade. Tem outra alternativa que é basicamente você, em vez de começar com prezar, você simplesmente ignora isso e fala assim, sei lá, olá, olê, 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 estranho, olê. Sei lá, daí você fala olá, daí público, né? Olá, olá público. Olá pessoas, olá estudantes. Tem várias maneiras de você evitar isso. E daí tem também na situação que você tá no dia a dia, né? Você tem aquelas situações corriqueiras, né? Que você tá você tá aqui, você vai pagar, você tá na mesa aqui, você tá se levantando da mesa no restaurante, né? Restaurante. Você acabou de comer, e daí tá passando a pessoa aqui, a pessoa que serviu você, e daí você quer pedir a conta. Daí você vai falar o quê? Você vai chamar a pessoa e vai falar assim, moça. E daí você vai provavelmente utilizar alguma flexão de você vai falar moça, se essa pessoa tipo, parecer feminina, entre aspas, pra você. Ou você vai falar moça, se essa pessoa parecer masculina pra você. Basicamente, a maioria das pessoas pensa e faz assim, e não reflete sobre isso. Só fala. Tipo, pode estar 100% errada essa palavra pra pessoa, mas mesmo assim, tipo, foi o julgamento que você fez, você achou adequado falar essa palavra. Mas então, se você tecnicamente não sabe, você não sabe como tratar a pessoa, você basicamente está utilizando um estereótipo, porque não, essa pessoa é estereotipicamente masculina, entre aspas, não usa moço, ou feminino, usa moça. Você basicamente está usando um estereótipo, tipo, que a pessoa tem, você está reduzindo, basicamente, no fundo, você está reduzindo a pessoa a um estereótipo, se você não sabe previamente o tratamento da pessoa. Então ali como que eu falo, então, assim, como é que eu falo? Porque a pessoa poderia ser moce, você não sabia, por exemplo, poderia ser moce, poderia ser mosx, mox, né, poderia ser moce com Y, você não sabia, né. Então, por isso que é problemático, não é ideal você falar isso, né? Então, como que fala, então? Você não faz isso. Você, em vez de usar uma expressão que atribui gênero, você pode falar assim, colega, a pessoa pode ouvir, colega não flexiona gênero. Colega é sintaxe neutra, a palavra colega por si só. Porque você não fala o meu colega, a minha colega, não, é sempre o meu colega, a minha colega e minha colega. Lemiel, colega. Opa, eu cometi um engano, desculpa, gente. É sempre tipo o meu colega, a minha colega e minha colega. Lemiel, colega. É sempre a palavra colega, porque não flexiona. Ou você pode, em vez de falar colega, se você achar estranho, você pode também falar, simplesmente falar tipo, com licença. Com licença vale pra qualquer pessoa. E é educado você falar com licença. É simplesmente com licença. Você não tá assumindo nada. Então, a sintaxe neutra tá aí também, não só pra textos, coisas formais, mas na vida real, tipo, na vida, tipo, convivência, né? Convivência com as pessoas, né? Então, não tem como saber o de todo mundo, então alternativas aí estão aí, né, pra isso. E mais algumas coisas que eu queria falar também. Mais uma coisa também que a sintaxe neutra venha a ser útil é quando você fala de plurais. Por exemplo, vamos lá, daí que é meio que o principal, né? Quando você tem um grupo de gente, assim, tem 3 pessoas, você não sabe o tratamento delas.
Você não sabe qual que é a flexão de gênero que cada uma das pessoas utiliza. Então você vai falar para as pessoas assim, você vai falar, você quer elogiar a aparência das pessoas, e você fala assim, meus lindos, meus linduchos, meus lindos. Tá correto isso? Bem, tecnicamente não, né? Porque se você não sabe a flexão das pessoas, até mesmo dentro da linguagem normativa isso não estaria correto, porque as pessoas poderiam usar toda a flexão e você não sabia. Então você mal denominou todo mundo falando meus lindos. Né? Então, isso aqui não é sintaxe neutra, porque lindos está concordando com o gênero do conjunto das pessoas. Então, isso aqui não é sintaxe neutra. Não é sintaxe neutra. Meus lindos. Tá, então agora eu vou falar minhas lindas. Minhas lindas. Porque eu olhei para as pessoas e todas essas pessoas têm uma aparência estereotipamente feminina. Então eu falo minhas lindas. Não é sintaxe neutra, obviamente, porque... Não é assim que funciona. Gente, eu já expliquei, não é assim. Não reduz as pessoas a estereótipos, você não sabe, realmente. E mesmo se fosse, ainda não é flexível, porque aqui você está concordando lindas, lindos, você não está utilizando um substantivo, ele não é tipo minhas pessoas lindas, tudo mais. Mas como consertar isso se você não sabe? Você pode simplesmente falar minha gente linda. Minha gente linda. Tá, mas tem linda... Novamente, linda aqui tá concordando com o substantivo gente, substantivo comum gente. Você também pode, se você quiser usar flexão outra ainda, falar meu povo lindo. Note que daí, mesmo tendo flexão de gênero, ainda é sintaxe neutra, porque você não tá referindo especificamente ao gênero das pessoas. Sempre vai ser minha gente linda, meu povo lindo. Independente da flexão, ignorem isso aqui. Independente da flexão, as pessoas podem usar qualquer flexões. Pode ser qualquer flexão mesmo. Sempre vai ser isso aqui. É isso que significa sintaxe neutra. Nesse sentido de não concordar com indivíduos específicos que você está falando, você está se referindo. Né? Então, mas e daí, se você quiser utilizar um artifício, porque você não quer ficar sempre falando minha gente linda, meu povo lindo, tô cansado de fazer esses desvios, Ariel, me ajuda, por favor, como é que eu faço para não ter que ficar pensando sempre isso? Realmente pode chegar a um ponto de que a sintaxe neutra dá bastante cansaço, chega a esgotar, e daí para isso que tem a solução, que é você utilizar um conjunto de linguagem que você associa com linguagem genérica, linguagem universal. Então você pode falar então minhas lindes, para não usar esse artifício, você pode simplesmente falar minhas lindes. Daí então esse é uma das funções da linguagem de servir como linguagem genérica, mas atente-se que isso não é sintaxe neutra. Não é sintaxe neutra porque você está utilizando aqui, você está atribuindo gênero a indivíduos específicos. Lindes está concordando com os indivíduos específicos. Literalmente, os indivíduos. Não está se referindo ao substantivo comum nem nada. Então, não é sintaxe neutra, mas é neolinguagem que a gente vai ver na próxima aula. É neolinguagem. Neolinguagem. Acabou aqui o espaço para escrever. Neolinguagem o quê? Neolinguagem genérica. Genérica também é usada também universal, né? Que a gente vai ver na próxima aula. Mas tudo isso é conhecido como linguagem neutra. Tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês é tipo, de maneira bem branda. Sintaxe neutra e a linguagem universal são todas conhecidas como linguagem neutra. Daí, por isso mesmo acaba muita gente confundindo uma coisa com a outra. Por isso que eu optei por fazer 2 vídeos diferentes, porque são coisas diferentes. Tudo isso é linguagem neutra, no sentido de você não se referir a indivíduos específicos, né? Tudo isso, esse é o próximo vídeo. Mas é importante você saber diferenciar o que é neolinguagem e o que não é. Né? É bem importante. Então, só pra não confundir aí, né? Não confundir os bois com... Eu lembro que tinha uma expressão linguística que era os bois com alguma coisa... Era outra coisa, eu me esqueci. Mas então, tudo de bom, gente. E assim, se vocês tiverem dúvida, tem muita coisa que dá pra falar sobre sintaxe neutra. Então, eu deixei justamente aí, vou deixar 2 links aí de 2 amigos minhos, Arthur e o Shell, que falaram justamente sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.